Arthur diz para Severino que ele não podia deixar duas pessoas estranhas subirem. O porteiro responde que um deles era policial e que ele viu o distintivo e tudo, e começa a explicar a história que era um delegado e o outro era o padrasto de Elisa, e vai contando tudo o que aconteceu, e que Elisa foi embora logo depois de Dino e Peçanha. Arthur diz que não está gostando nada dessa história e tenta ligar para a Ruiva. Na cadeia, Elisa fica chorando na grade, dizendo que é inocente e fica gritando por ajuda. Uma das presas manda a menina parar de gritar e manda ela ir dormir. Elisa diz que não consegue e continua gritando. Peçanha aparece e diz que a Ruiva está abusando da paciência dele e diz que não é bom negócio se meter com as companheiras de prisão. Elisa diz que quer dar um telefonema, mas Peçanha diz que no dia seguinte ela liga. A menina se senta na cama e desaba no choro. Peçanha volta para sua sala e Dino pergunta como a menina tá. Peçanha diz que a enteada dele é brava. Dino pergunta quando ele vai poder falar com ela. Peçanha manda o vilão voltar para a delegacia no dia seguinte e voltar a falar do dinheiro, e que uma noite da cadeia amansa qualquer um. No hospital, Montanha vai perguntando se Rosângela tá precisando de alguma coisa. A mulher diz que só quer ver seu filho bem. Floresval fala para Montanha deixar ela. Jonatas chega e Rosângela abraça o menino chorando e diz que eles ainda não deram notícia nenhuma e que nenhuma mãe merece isso. Jonatas diz que foi um acidente e que poderia ter acontecido com qualquer um. Rosângela diz que não foi acidente coisa nenhuma. Montanha diz que Durou tentou atropelar ele e que Wesley salvou a vida dele. O médico chega e diz que ele vai sobreviver e que ele está sedado, mas está reagindo muito bem. Mas ele revela que eles vão fazer uma avaliação depois da cirurgia. Rosângela fica preocupada e o médico diz que precisa para arrumar uma vértebra que ele fraturou. Rosângela fica lamentando, mas o doutor vai consolá-la e pede para Jonatas e Floresval irem doar sangue. E Montanha fica cuidando de Rosângela. Maristela avisa para Jenny Bola que Wesley vai ter que operar de emergência. Jenny diz que sabia que era sério. Maristela pede calma e diz que ela não devia ter falado assim na lata. Ela tenta consertar e mudar de assunto, dizendo que a janta já está pronta e vai tentar animar as crianças. Mas eles não se animam. Jenny fala que para ajudar, Maristela podia ficar em silêncio. Mas Maristela não consegue e liga a TV para eles se distraírem e senta ao lado deles. Montanha vai tentando dizer que Wesley vai ficar bem para Rosângela e que Durão vai pagar. Rosângela pergunta quando ele vai pagar e pelo que Wesley está pagando. E ainda diz que se Montanha não tivesse denunciado o esquema de Durão, nada disso teria acontecido. E que Montanha tá andando, tá falando, cheio de saúde. Montanha pergunta se ela tá dizendo que ele é o culpado pelo Wesley estar no hospital. Rosângela diz que ela não é. E que ela disse mais de 1000 vezes que era para ele esquecer essa história. Mas deu no que deu. Montanha pede desculpas e Rosângela fala para ele ir embora de lá e que ela não consegue nem mais olhar para a cara dele. Montanha se levanta e vai embora e Rosângela desaba no choro. Dino chega no bar em Campo Claro e Gilda vai abraçar o marido toda alegre. Dino diz que queria fazer uma surpresa. Gilda pergunta se o negócio no Rio de Janeiro deu certo. Dino diz que deu, e é só uma questão de tempo, e essa grana vai entrar. Gilda fica toda feliz e Dino diz que vai dar um beijo nas crianças. Dino
vai para o quarto, dá um beijo em Daisy e manda os dois irem dormir, e diz que tudo vai ficar bem. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Elisa vai conseguir sair da prisão ou não. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Enquanto isso, Elisa vai chorando deitada na cama da cadeia. Uma das presas manda Elisa parar de chorar, dizendo que não está conseguindo dormir. Elisa pede desculpas e diz que não está conseguindo parar. Uma das presas diz que a primeira noite é a mais difícil e que fica pensando nas besteiras e tenta entender como é que foi parar lá. Elisa começa a lembrar de tudo que passou desde que saiu de Campo Claro e diz que nunca pensou que ia parar ali. As presas mandam a menina chorar pelo menos um pouco mais baixo para elas dormirem. Floresval volta e diz que o hospital tem um clima muito pesado e revela que só tinha gente doando para parente que tá precisando. Rosângela diz que as pessoas não fazem mais nada se não tiver algo em troca, mas é a realidade. Floresval diz que a partir de agora ele vai virar doador. Rosângela diz que já está tarde e que Floresval pode ir embora, e que a Jenny e o Bola estão precisando dele. O ex-marido diz que Jonatas está cuidando deles e pergunta aonde está o professor. Rosângela revela que ele já foi embora. Floresval diz que sendo assim ele vai passar a noite com ela e que não vai deixar ela sozinha e que quer estar ali quando o médico for dar a notícia. Jonatas chega em casa e Maristela acorda e diz que pegou no sono. Jonatas diz que tá tarde já. Ela pergunta como está o Wesley. Jonatas responde que quando ele saiu de lá, o irmão ainda estava operando e agradece Maristela por ter cuidado das crianças e pergunta se eles estão dormindo. Maristela confirma, mas Jenny e Bola aparecem e a menina diz que quer saber do irmão. Jonatas diz que vai ficar tudo bem e fala que ele cuida das crianças. Maristela diz que se precisar é só ligar. Ela sai e Jonatas começa a dizer para Bola e Jenny que Wesley é forte e que tem que acreditar que ele vai sair dessa, e se abraçam bem forte. No dia seguinte, Elisa é levada até uma sala com Peçanha e Dino, e já começa a gritar para Dino sair dali. Peçanha manda ela ficar calma. Elisa diz que achou que ia dar o telefonema dela. Peçanha diz que ela vai dar, mas que Dino quer falar com ela um minutinho. Elisa diz que não é obrigada a falar com ele. Peçanha concorda, mas fala para a menina ouvir Dino, e que ele fez a queixa e depois ela usa o telefone. Elisa diz que não vai ficar sozinha com ele. Peçanha diz que está ali para proteger a menina, e que vai deixar um policial ali fora. Peçanha sai e Dino senta na cadeira e diz que está ali para negociar. Elisa diz que não tem nada para negociar. Dino diz que tem sim, e que ele fez a queixa e só ele pode retirar. E diz que se ela passar a grana do concurso, eles estão conversados. Elisa diz que quem devia estar preso mofando na cadeia era ele, mas Dino diz que quem está presa é ela. Elisa chama o policial e pede para ele avisar ao delegado que a conversa acabou. Dino manda esperar e pede para entrar em um acordo. Elisa manda ele ir para o inferno e vai saindo, mas Dino entra na frente dela. Elisa grita pelo delegado. Ele entra e ela diz que quer dar o telefonema agora. Dino sai da sala e diz que ele não devia deixar Elisa ligar para ninguém. Peçanha diz que é por isso que Dino é um Zé Mané e que ela tem direito, e fala para ele se acalmar e que ele tem que fazer tudo nos conformes para ninguém desconfiar. E ainda revela que ela pode ligar para quem ela quiser, mas que sair dali de dentro não vai ser fácil. Elisa liga, mas Arthur não atende. Cida agradece a Arthur por liberar ela e explica a situação de Rosângela e de Wesley.
Arthur deseja boa sorte e diz que Elisa não retornou as ligações dele e pede para Cida pegar o seu telefone. Cida diz que tem uma ligação perdida. Rosângela e Floresval são acordados pela chegada de Jenny e Bola no hospital. Jonatas entrega um lanche para os dois que passaram a noite no hospital. O médico chama pelo nome de Rosângela e diz que a cirurgia foi um sucesso e que a fratura foi arrumada. Rosângela pergunta se ele vai ficar bom igual era antes. O médico diz que eles precisam esperar para avaliar o grau de lesão na medula e o que foi afetado. Floresval diz que não entendeu nada. O médico diz que Wesley está em observação. Bola pergunta se eles podem ver o irmão, mas o médico diz que não e que ele está descansando, mas que quando puder, ele avisa. Eles agradecem. Elisa liga para Jonatas e fica na expectativa dele atender. Rosângela, que estava abraçando o menino, diz que o celular dele está vibrando. Ele atende o celular, mas diz que desligaram e que nada é mais importante do que ficar com a família dele. Peçanha aparece e pergunta por que Elisa ainda está no telefone. Ela diz que não conseguiu falar com ninguém e que vai tentar mais uma vez. Peçanha diz que era só uma ligação e diz que já deu e manda a menina voltar para a cela. Elisa liga mais uma vez e Jojo atende. Natasha e Jojo chegam no apartamento de Arthur e ele pergunta o que aconteceu. Natasha revela que Elisa foi presa. Jojo explica que pegaram ela na porta do prédio e levaram ela até a delegacia de Campo Claro. Arthur diz que por isso que Dino e Peçanha foram lá. Natasha fica inconformada. Arthur diz que vai para lá agora. Jojo diz que vai também e que só ela sabe onde fica essa delegacia. Arthur diz que ela tem que dizer para ele. Jojo diz que só fala se for junto. Arthur deixa e diz que eles não podem perder tempo. Natasha diz para dar notícias. Zé Pedro e Dorinha se pegam antes dele sair e ele recebe uma ligação de Arthur. Zé Pedro recebe a notícia que Elisa está presa e Dorinha acaba ouvindo. Zé Pedro diz que pode ajudar e que é para ele ligar quando tiver mais detalhes. Dorinha fica inconformada e Zé Pedro diz que Germano vai saber agora que Elisa está presa. Peçanha, colocando Elisa na cela, diz que ele não tem nada contra ela, mas que não pode tirar ela de lá e que a única pessoa que pode tirar a queixa é o Dino. A menina diz que dele ela não quer nada. Peçanha manda ela parar de ser orgulhosa, mas se fosse ela, ele ouvia Dino, e que ela pode ficar lá por muito tempo por causa das provas todas contra ela, e ele tá tentando dar uma chance com ela. Elisa diz que prefere mofar do que dar o dinheiro para Dino. O delegado fecha a cela e sai. Zé Pedro entra no carro de Germano e revela que Elisa foi presa, e diz que não sabe mais detalhes, mas que ela está na delegacia de Campo Claro. Germano diz que sabe onde fica e que eles vão para lá agora. Cordeiro chega no bar e fica surpreso que Dino já voltou do Rio. Dino pergunta se ele quer alguma coisa. Gilda diz que ainda não deu o prazo de 6 meses para ele cobrar. Cordeiro diz que na verdade está preocupado como que eles vão pagar a dívida. Dino diz que isso é um problema deles e que ainda quer pegar a oficina de volta. Gilda diz que o marido está com um negócio novo. Carol chega na revista vendo toda a sua revista trabalhando e se emociona. Lu pergunta se aconteceu alguma coisa, mas Carol diz que não e revela que só fica orgulhosa deles trabalharem bem sem ela, mas que está tudo bem e que eles podem voltar a trabalhar. E ela vai para sua sala. Pietro entra na sala e diz que já sente um clima de despedida no ar. Carol revela que foi só entregar a carta de demissão para a diretoria. Pietro pede para ela esperar até o fim do expediente. Carol diz que só um milagre para tirar ela dessa situação. O telefone de Carol toca e ela atende dando oi para a irmã. A megera então recebe a notícia que Elisa foi presa. Carol diz que ela não pode mais ser a garota totalmente demais. Dorinha diz que é isso mesmo
e que a Ruiva está na delegacia de Campo Claro, mas que ela não sabe detalhes, mas que a regra do concurso é clara, dizendo que a vencedora do concurso não pode ter sido presa. Carolina diz que a vitória de Elisa foi anulada. Dorinha diz que a irmã ganhou a aposta e que a Elisa não pode ser a vencedora. Carolina agradece e abraça Pietro dizendo que aconteceu um milagre e rasga sua carta de demissão. Carolina revela que Elisa foi presa e vai continuar sendo a diretora da revista. E Carol diz que essa notícia é boa demais e que o mundo precisa saber e sabe exatamente quem vai espalhar a novidade. E Pietro completa dizendo Lorena Domingos. Yasmin pergunta se o que Carol falou é verdade e que não entende por que Carol escolheu Lorena para dar a dica da matéria. Lorena diz que, pelo visto, ela odeia ainda mais Elisa. Elas entram no carro e Lorena diz que elas vão começar por Campo Claro. Arthur chega na delegacia e vai falar com o delegado Peçanha. Jojo diz que eles foram ver Elisa. Peçanha diz que ali tem regra para visitação. Jojo mente dizendo que Arthur é marido de Elisa e ela é irmã. Peçanha diz que sabe quem eles são e que se ela for maior de idade, ele prende Jojo por desacato. Arthur diz que resolve isso e diz que ele foi até a casa dele com o padrasto dela para ameaçar a modelo dele. Peçanha diz que foi só ajudar e que Dino queria um acordo para retirar a queixa. Arthur pergunta por que Elisa está presa. O delegado pergunta se ele é advogado dela. Arthur diz que não. Peçanha fala para ele ir embora antes que ele ache algum motivo para prender Arthur também e sai. Arthur diz que vai ligar para Zé Pedro. Dino atende o telefone e pergunta se Peçanha tem alguma novidade. O delegado diz que o empresário de Elisa está em Campo Claro e achou que ele precisava saber. Dino diz que a menina precisa liberar logo a grana. Peçanha manda Dino não fazer besteira dessa vez e que se a menina não quiser liberar a grana, eles a arrancam do empresário. Gilda aparece e pergunta com quem Dino está falando, mas ele não responde. Lorena e Yasmin chegam em Campo Claro e veem Germano e Zé Pedro entrando na delegacia. Yasmin tira a foto para publicar no site. Zé Pedro entra e diz que quer falar com o delegado. Peçanha sai da sua sala e Zé Pedro se apresenta dizendo que ele é o advogado de Elisa e que ele quer falar com ela. Peçanha diz que tudo bem. Germano diz que quer ver Elisa. Peçanha diz que quem pode visitar ela é ou parente próximo ou advogado. Elisa então é tirada da cela e dá de cara com Germano numa sala. Ele diz que está ali para ajudar. A Ruiva imagina que o dono da Bastille está ali para falar sobre a empresa. Germano diz que certas coisas fogem do nosso controle. Elisa jura que é inocente. Germano, pegando na mão dela, diz que ele precisa falar com ela. A Ruiva, aos prantos, diz que já sabe o que é. Germano tem certeza que acha que não. Elisa diz que ela sabe que a prisão dela pode prejudicar a imagem da Bastille e pede desculpas. Germano a interrompe e pede para a vencedora do concurso esquecer a empresa. Elisa diz que não tem como esquecer, ainda mais com ele ali na frente dela. O patrocinador, com ar sério, fala para ela prestar atenção e diz que quem está ali na sua frente conversando com ela agora não é o presidente da Bastille, e sim o seu pai. Elisa entra em choque. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!